O universo de valores dos nortistas e dos sudistas era muito parecido. Eles achavam que lutavam pelas mesmas coisas. A república, a democracia, o direito dos estados. E pouco se falava da escravidão. A Guerra Civil Americana matou mais americanos do que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã somadas. É por isso que a canção da Billie Holiday, né, The Strange Fruit, é tão impactante. A realidade daquelas árvores que dão um fruto estranho que estão pendurados em seus galhos, que são os de corpos de pessoas que foram violentadas por conta de sua cor. Olá! Há guerras que se travam por territórios nacionais e há guerras que se travam pela alma de uma nação. A Guerra Civil Americana foi ambas, e mais. Foi a morte e ressurreição de um povo julgado no tribunal da própria consciência. Em meados do século XIX, os Estados Unidos viviam uma contradição intolerável. Proclamavam-se pátria da liberdade e igualdade, mas, no sul, latifúndios tecidos em algodão e abastecidos por sangue erguiam pórticos brancos sobre lombos negros. No norte, forjado em ferro e vapor, a fé no trabalho livre fundia-se ao fundamentalismo puritano. No choque entre essas civilizações, as palavras começaram a ferir mais que armas. Púlpitos tornaram-se trincheiras. Romances e hinos viraram bombas de efeito moral e a própria Bíblia foi dilacerada entre os que aliam para justificar a escravidão e os que aliam para massacrar escravizadores. Quando Abraham Lincoln, um abolicionista de origens humildes e convicções de aço, triunfou no combate eleitoral, as fronteiras viraram abismos. O que se seguiu foi não só um conflito militar, mas uma espécie de juízo final, uma travessia pelo inferno da modernidade. Ferrovias, telégrafos, encouraçados, nitroglicerina e protometralhadoras transformaram os campos de batalha em máquinas de aniquilação, antecipando a guerra total do século XX. Nenhuma guerra sacrificou mais americanos que a guerra dos americanos contra si mesmos. Sobre milhares de cadáveres nas valas comuns de Gettysburg, o conflito encontrou sua esperança nas palavras que Lincoln gravou na eternidade. A nação, concebida na convicção de que todos nascem iguais sob Deus, deveria viver o parto sangrento da liberdade para que o governo do povo, pelo povo, para o povo, jamais pereça sobre a terra. Mas a vitória da União não trouxe paz, apenas outro tipo de guerra. Lincoln tombou sob a bala de um extremista e seu sonho de uma reconstrução magnânima, com malícia para ninguém, com caridade para todos, foi muitas vezes virado às avessas. Entre os vencedores, as promessas de união se mesclaram à libido da vingança. Os vencidos retaliaram com códigos que restituíam a servidão e com o terror noturno das milícias brancas. A guerra terminou nos mapas, mas continuou na alma americana. Quando o sangue secou, começou a batalha pela memória. O Norte celebrou precocemente e, às vezes, hipocritamente, a redenção. O Sul se evadiu na fábula da causa perdida, mais nobre, onde a derrota virou honra, o regime escravocrata, um idílio cavalheiresco, e o vento levou as promessas de cidadania negra. A segregação durou mais 100 anos, até o movimento dos direitos civis, ao preço de vidas como a de Martin Luther King. Entre o mito e a culpa, o trauma e o ressentimento, os Estados Unidos seguiram marchando, às vezes aos tropeços, às vezes em círculos, tentando reconciliar-se consigo mesmos. E, ainda hoje, sob monumentos de bronze, tensões raciais e guerras culturais, ecoa o alerta de Lincoln. Pode uma casa dividida permanecer de pé? Para explorar a Guerra Civil Americana, convidamos Leandro Gonçalves, professor de História Militar do Instituto Federal de São Paulo e autor da tese A Revolução em Assuntos Militares no Contexto da Guerra de Secessão, Marcos Sorrilha, professor de História da América da Universidade Estadual Paulista e produtor do canal do Sorrilha sobre a história dos Estados Unidos, e Victor Isaacson, professor de História da América da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de Duas Guerras nas Américas. Victor, na primeira metade do século XIX, os Estados Unidos viviam transformações imensas, a consolidação das monoculturas exportadoras no sul, a industrialização no norte e uma expansão massiva para o oeste, fosse comprando, fosse conquistando territórios. Qual o impacto desses desdobramentos para os regimes de escravidão? Bom, boa noite. Eu acho que na metade do século XIX, além de todo esse desenvolvimento, que era realmente fantástico do ponto de vista econômico e também demográfico, né? Uma década que eu acho que é de 40 em que entram 4 milhões de imigrantes, acho que o principal impasse era a questão de que a Federação Americana ela constituía uma associação muito frouxa de estados e não havia realmente um entendimento de qual era a função do Estado Nacional, do governo federal. Então, esse desenvolvimento enorme, ele era acompanhado por uma indefinição sobre que tipo de estrutura ia comandar esse passo maior para o futuro.
Esse é um impasse que vinha desde a independência, com o Estado sendo construído e desconstruído. Então, em meados do século, essa situação muito frouxa encontrou um problema quando os Estados Unidos invadiram o México e absorveram 40% do território daquela república vizinha, né? Então, houve um impasse entre o progresso inimaginável e uma estrutura estatal que não conseguia dar resposta, por exemplo, sobre que tipo de regime prevaleceria nesses novos estados que se incorporavam. Então, eu acho que havia essa contradição e, de fato, se tentou resolvê-la através de vários compromissos ao longo da história americana, mas chegou um momento que não deu mais. Certo. Agora, Marcos, essa talvez seja a primeira e certamente a maior guerra cultural da República, essa disputa moral-religiosa em torno da escravidão, né? Você pode delinear, assim, em termos gerais, como se dá, né, para depois a gente entrar nos detalhes, assim, mas como se dá esse conflito ali no plano da cultura? Exatamente. A Guerra Civil, né, ela começa a desdobrar, mostrar o seu cenário, vai se desvendando a partir da década de 1850, como o professor Isaacson bem disse, após a Guerra México-Americana, mas o debate em torno da escravidão, que vai se converter no tema central da Guerra Civil mais ou menos na metade da Guerra Civil, ele já começa a ser disputado a partir da década de 1830. Existem já movimentos religiosos, principalmente ligados ao que nós chamamos de o segundo grande despertar, que começam a entender que a escravidão não é algo ruim apenas para os negros, mas também para aqueles que os possuíam, porque é visto como um pecado mortal. E esse movimento tinha uma perspectiva de que o fim dos tempos estava próximo e dependia muito da restauração do mundo para preparar para a vinda de Cristo. Então, acabar com a escravidão era um dos problemas que era preciso ser solucionado, né? Então, você tem uma onda de movimentos, principalmente no norte, que vão começando a trabalhar o tema da abolição, o tema do fim da escravidão, e que vão começando a ter ganhos políticos e angariando também algumas elaboração vão surgir nesse momento revistas como a The Liberator, romances como A Cabana do Pai Tomás, que vão trabalhando no imaginário do norte essa perspectiva moral que depois a guerra vai aderir também durante o seu desdobramento. Agora, Leandro, essa disputa vai se desdobrar em diversos frontes, em diversos palcos, né? No palco político, no palco jurídico, nos próprios territórios. Você vai ter uma espécie de mini guerra civil no Kansas, né? Mas se a gente focar na década de 50, onde você tem uma escalada ali da radicalização, vamos tentar apresentar para o ouvinte alguns episódios, alguns momentos dessa disputa. Como vocês já colocaram, bem lembrado, a guerra americano-mexicana é um ponto de partida importantíssimo. Como dizia o poeta americano do século XIX, né, o Ralph Waldo Emerson, né, o México nos envenenará, né? Isso foi um alerta que se concretizou na realidade. O que ele queria dizer é que esses novos territórios adquiridos à força pelo governo dos Estados Unidos, tomados do México à força, melhor dizendo, vão acabar criando uma intriga interna no país, né? Dois polos de poder, dois polos de disputa, os sulistas e nortistas que vão acabar se solidificando em dois grupos, né, partidários, político-partidários, os democratas mais focados, mais centrados no sul, e os republicanos, que surgem na década de 50, né, mais concentrados no norte. Eles começam um debate que é dos fundamentos da Guerra Civil, né, que é o que fazer com esses territórios quanto ao tipo de trabalho, né, o tipo de regime de trabalho. Os sulistas queriam expandir para esses novos territórios do oeste o trabalho escravo. E os nortistas queriam, obviamente, que esses territórios fossem livres, o que significava livres da presença de escravidão e de escravocratas, né? Que fossem territórios abertos ao trabalho
livre assalariado, como aconteceu no resto do Norte. E como você já, quem já lembrou, né, como você também já falou, a guerra no Kansas é uma mini guerra civil, né, principalmente a partir de 1856, no período de 56 e 58, né, esse episódio no Kansas que ficou conhecido inclusive na história americana como The Bloody Kansas, né, o Kansas sangrento. Porque ele preconizou de fato, né, a posteriori, quando termina a Guerra Civil Americana e se olha para o passado, é possível dizer que esse episódio de fato preconizou os massacres que a Guerra Civil traria, né? É uma guerra sem trégua, sem perdão, sem piedade entre familiares e entre vizinhos. Que tal, Vitor, ainda sobre esses momentos preliminares, essa escalada, né? Porque é o que acontece, em algum momento, se era evitável, ela se torna inevitável, né? Porque de ambos os lados você tem uma radicalização. Temos mais coisas a dizer sobre isso? Então, a primeira República Americana foi toda estabelecida na base de compromissos, né? A Constituição, ela tem pelo menos 3 compromissos em relação à escravidão. Ela ampliou o período do tráfico, ela criou uma lei de escravos fugitivos, que foi pouco cumprida nessa etapa, e ela criou uma lei completamente absurda, que é a lei dos 3/5, ou seja, os escravos do Sul, apesar de não votarem, eles compunham a representação como se 3/5 de uma pessoa livre fossem. Então, os cidadãos do Sul, né, o Sul era uma democracia para os brancos, ricos e pobres, eles eram super representados dentro da federação. Depois, há o processo de transformação do Missouri em Estado, como Estado escravista acima da linha originalmente admitida. Outro compromisso, né? Se cria um Estado, se desmembra Massachusetts, se cria um Estado no Maine para manter a balança no Senado. Depois, a crise da unificação da Carolina do Sul, em 29 até 33, né? Que, enfim, foi um momento justamente no qual se chegou a um compromisso que, digamos assim, desacelerou a construção do Estado Federal americano e ele abriu mão de tarifas. E, finalmente, depois da guerra com o México, um deputado, inclusive democrata, que é o Wilmot, ele passa uma emenda em que não haveria escravidão nos territórios conquistados. Isso deu origem a uma quase secessão 10 a 11 anos antes, e resultou um último grande compromisso, que é o compromisso de 1850. O problema é que a geração de políticos que era capaz de apoiar os compromissos, né, o principal era um político do Kentucky, né, que é o Henry Clay, ela já estava se tornando obsoleta em 50. Então, esse compromisso, na verdade, foi um armistício, né? Ele retardou por 10 anos o início da Guerra Civil, o que foi péssimo para o Sul, né? Porque o Norte se desenvolvia muito mais rápido, apesar do Sul não ser nenhum estado atrasado. E com isso, a década de 50 inteira, com vários eventos, a Guerra Civil no Kansas, né? O problema do status dos escravos nos territórios, a invasão de John Brown, Harper's Ferry, enfim, essas coisas vão aumentando muito rapidamente e, evidentemente, né, a quebra do sistema partidário tradicional, que tinha 2 grandes partidos, que eram 2 partidos bisseccionais, né, os democratas e os Whigs, levando à criação de um partido totalmente seccional, né, só existia basicamente no norte, que é o Partido Republicano, que acaba, na sua segunda eleição presidencial, conquistando poder. A partir daí, não só a margem de manobra para compromisso era muito menor, como também a nova liderança do Norte tinha pouca tolerância com esse tipo de mecanismo, né? Até porque ela estava pressionada já pela sua base de opinião pública. E o Sul, evidentemente, achou, as lideranças sulistas, que a vitória republicana transformaria o governo federal, ainda que com seus parcos poderes, né, num inimigo do Sul, tanto pelo uso do correio, né, contra os sulistas, como também pelo fato de que tornaria impossível o cumprimento de leis de escravos fugitivos. E pior, né, achavam também que os republicanos chegariam a 2/3 do Congresso muito rapidamente e, com isso,
evidentemente poderiam passar uma emenda abolindo a escravidão. Muito desse comportamento sulista está marcado pela famosa paranoia americana, né? Provavelmente, deixados à sua própria sorte, isso não aconteceria. Mas na crise que vai ocorrer de 59 a 61, que é a última antes da secessão, esse tipo de paranoia ele levou os elementos mais radicais do Sul, né, os comedores de fogo, os hipersecessionistas, né, a tomarem a frente do grupo mais moderado, que provavelmente era a maioria, e realmente iniciar o processo de secessão que começa pela Carolina do Sul e que depois vai engolfar quase todos os estados do Sul, menos os estados fronteiriços, os 4 que permanecem na União. Foi bom você trazer esse elemento da paranoia, porque inclusive a plataforma do Lincoln à frente dos republicanos era relativamente moderada, no sentido de que ele estava disposto a tolerar que os estados escravocratas se mantivessem como tal, mas não a tolerar a expansão, né? Mesmo assim, o Sul reagiu com esse efeito dominó, né? Sai primeiro a Carolina do Sul e depois vão 7 estados e depois outros, e aí começa a guerra efetivamente, né, Marcos? Agora, então vamos ver o tabuleiro, né? A gente começa rápido. Claro, Vitor. Lincoln, por mais moderno que ele fosse naquela conjuntura, ele ainda era, em 61, partidário da ideia do direito dos estados. Quer dizer, olha, se um estado aceita a escravidão, eu não tenho nada contra. O problema realmente é a tentativa de expandir. O que ficava claro nisso é que não haveria a possibilidade de expansão para os territórios que ainda estavam em disputa. E isso levou o Sul a um radicalismo imenso. Exato. E então, Marcos, vamos olhar para as peças do tabuleiro aí. Quais os recursos econômicos e militares de ambos os lados no início da guerra, né? Antes de entrarem propriamente na batalha? Certo. Bom lembrar que o Norte detinha, em grande parte, uma superioridade industrial, tanto de armas quanto recursos econômicos. Ele tinha uma rede ferroviária melhor desenvolvida e também tinha um maior contingente populacional. Quando a guerra começa, são 11 estados que vão compor a Confederação, 7 que se juntam antes da posse do Lincoln e os restantes que entram depois do ataque ao Fort Sumter. O principal estado que torna a Confederação viável é a entrada da Virgínia, porque era o estado mais rico naquele momento. E do lado da União, eram 23 estados que tinham uma realidade de desenvolvimento industrial, era o terceiro maior produtor de tecido do mundo, perdia só para a Inglaterra e para a França, e por conta disso tinham uma vantagem tanto logística quanto econômica e populacional. Porém, no início da guerra, o exército nacional ele era ainda pequeno, né? Ele vai se desenvolvendo ao longo da guerra. Do lado dos confederados, eles tinham uma vantagem que era de ter que se defender, ou seja, que a guerra aconteceria no seu território, e aí eles tinham generais muito experientes e consagrados, inclusive, na participação da Guerra Mexicano-Americana, como o Robert Lee, que vão conhecer o terreno, né? Então poderão se ocupar das melhores posições para se defender. E eu acho, então, que para início eram esses 2 posicionamentos assim, que os dois lados possuíam no início dos conflitos. Estou considerando esses, claro, Leandro. Inclusive, Marco, tem um outro detalhe que é importante. A gente sempre pensa a guerra nessa dicotomia industrializado de um lado e agrícola, latifundiário de outro. Mas o Norte também era uma potência agrícola, né? O Norte também era um grande produtor, principalmente alimentícios, né? Se o Sul era um grande produtor de commodities, como algodão, o Norte era um grande produtor de trigo, era um grande produtor de milho, e que inclusive abastecia os mercados europeus, né? Alimentava grande parte da população europeia na época, né? Agora, diante disso, desses recursos todos, Vitor, quais são as expectativas, as estratégias e o moral de ambos os lados no início da guerra? Quer dizer, como eles entram, com que ideias e planos cada um deles entra
na guerra? O historiador, um dos mais famosos sobre a Guerra Civil é o James McPherson, né? Ele escreveu um livro chamado Pela Causa e pelos Camaradas, em que ele mostra que o universo de valores dos nortistas e dos sulistas, na verdade, era muito parecido. Eles achavam que lutavam pelas mesmas coisas. A república, a democracia, eventualmente o direito dos estados, também era muito forte no norte. E pouco se falava da escravidão. Até porque quando a guerra começou, as ofertas que foram feitas pelas lideranças negras do norte, de se alistasse negros, né, nas Forças Armadas, foram imediatamente rejeitadas. Então, assim, você tem dois estados com as populações fortemente motivadas e todo mundo achando que é uma questão de tempo, né, que a guerra vai acabar logo. Basicamente, o Sul acreditava que os nortistas não teriam a têmpera para manter um esforço de guerra muito prolongado, e os nortistas imaginavam que talvez em uma ou duas batalhas importantes na Virgínia quebrassem o moral do Sul e daí fosse possível fazer um acordo. Se isso tivesse acontecido, né, indo para a hipótese contrafactual, a guerra teria acabado em 1861, provavelmente sem a abolição da escravidão. Mas não foi o que aconteceu. Por outro lado, também, os sulistas não imaginavam que o norte fosse capaz de estabelecer um bloqueio naval e que os grandes mercados de algodão não viriam a interferir na guerra. Então, assim, o cálculo do Sul, para dar certo, muitas coisas tinham que se encadear e elas não aconteceram. O cálculo do norte, apesar da previsão errada de uma campanha rápida, ele é um cálculo que foi mais adaptativo. E isso tem muito a ver com o tipo de liderança do Lincoln, né? Que era um líder muito mais pragmático e com a capacidade dele, daquela geração de republicanos que o assessorava, de mudar e entender as características da guerra. Mas, evidentemente, isso levou um tempo relativamente longo para acontecer. Então, Leandro, se a gente puder continuar nesses desdobramentos, porque o cenário vai mudando, as expectativas iniciais vão sendo frustradas e com isso as estratégias também, né? Com esses primeiros anos de guerra, como é que você vê em grandes linhas, assim, as transformações de lado a lado? Como o Marco já bem lembrou, a estratégia sulista no começo da guerra é simplesmente não ser derrotado. O Sul não precisa de uma vitória, de fato, em campo de batalha. Óbvio que se ela viesse, tanto melhor. Mas o Sul precisava prolongar a guerra para causar um cansaço da população nortista e das elites políticas nortistas, né, para assim convencê-los a desistirem do conflito. Como vocês também já lembraram, o Lincoln, até pelo menos o ano 62, ele não vê a guerra em termos de uma revolução social. Ele não vê a guerra como um conflito para abolir a escravidão. E ele nem quer que a guerra seja apresentada assim, né? Até 1862, na verdade até setembro de 1862, quando acontece um episódio bastante trágico na Guerra Civil Americana, é a pior batalha na Guerra Civil Americana, né? É considerado o dia mais sangrento da história dos Estados Unidos, que é a Batalha de Antietam, né? Chamada de Antietam pelos nortistas, ou Sharpsburg pelos sulistas, né? Que é uma batalha que acontece em território nortista, né? É um momento em que o general Robert Edward Lee decide levar a guerra até o norte, né? Ele decide enfrentar os nortistas na sua casa, até para acelerar também, tentar acelerar o cansaço da população nortista, né? E aí provoca esse choque entre o exército do norte da Virgínia, que é um exército confederado, apesar do nome, porque ele opera no norte da Virgínia, mas isso é sul, né? E o exército Potomac, que era a maior força militar terrestre do norte, né? Os dois se chocam, os dois se batem nessa localidade. A batalha termina com uma vitória estratégica do norte, porque eles conseguem repelir a invasão sulista, né? O exército sulista volta para a Virgínia derrotado, né? E aí nesse momento que o Lincoln percebe então que ele tem que mudar a estratégia, né? Que não basta simplesmente fazer uma guerra para manter a união, que é preciso radicalizar a guerra, que aí é o momento em que ele decide por se apresentar como um abolicionista de fato, né? E apresentar a causa nortista como uma causa abolicionista.
isso trouxe impactos, né, impactos diplomáticos bastante graves. A França e Inglaterra, que até então forneciam bastante apoio, né, aos sulistas, vão começar a rever os seus posicionamentos, porque a classe trabalhadora, a classe operária, principalmente na Inglaterra, é nesse momento fundamentalmente abolicionista. E a Inglaterra apoiar uma nação escravocrata era ruim para a imagem do governo britânico junto à própria população, né? Então é por isso que o Lincoln decide modificar a estratégia nortista e abraçar de fato a causa abolicionista, né? Transformando a guerra numa guerra pela abolição, mas nesse momento, a partir de 62. Essa, a meu ver, é a grande mudança estratégica da guerra. Agora, você falou de Antietam na batalha, mas a batalha considerada, né, pelos historiadores militares o grande ponto de inflexão é a de Gettysburg. E por que motivo? Vocês podem falar sobre isso, se a gente puder entrar em detalhes nessa batalha, o seu significado para os destinos ali dessa guerra? Alguém pode... Bom, a confederação, ela era o que o nome diz, ela era uma confederação. E isso valia, inclusive, para os seus exércitos, que eram fortemente descentralizados, né? O presidente Jefferson Davis, ele não era o comandante em chefe dos exércitos da Confederação, apesar de ser uma alta patente militar. E que o Lincoln não era, né? Não tinha experiência militar. O Jefferson Davis foi secretário de guerra. Secretário de guerra. O Lincoln adquiriu experiência militar ao longo da guerra a ponto de poder discutir quase de igual para igual com seus generais e de pensar, às vezes, de uma forma mais ativa em relação à natureza da guerra do que alguns dos seus generais também, até porque o exército da União era cheio de generais políticos, que, na verdade, estavam lá pelo sistema de espólios, que é o sistema dos partidos políticos, né, dos Estados Unidos. Então, a Confederação tinha um exército grande no norte da Virgínia, exércitos no Mississippi mais abaixo, né? E basicamente, há uma campanha no início de 62, que é a campanha da Península, na Virgínia, né, que é a última tentativa do Norte de vencer a guerra sem tomar medidas extremas. Essa campanha era comandada pelo general McClellan, que era um general democrata, mas que o Lincoln colocou naquela posição de comandante militar supremo porque acreditava na sua capacidade militar. E o desenlace disso foi um fracasso. Então, após a campanha da Península, Lincoln conclui que é preciso tomar medidas extremas para vencer, porque até então ele acreditava que os setores moderados da Confederação poderiam trazer os estados rebeldes de volta. E esse evento meio que clarificou as coisas. E ele já queria ali libertar os escravos. Numa reunião em julho de 1862, ele avisa que vai tomar uma medida nesse sentido. E é dissuadido de fazer isso pelo seu secretário de Estado, William Seward, que ele diz, olha, se a gente fizer isso agora, vai parecer desespero. É melhor ganhar uma batalha grande e aí sim proclamar. E essa primeira grande batalha sofreram ainda várias derrotas antes de Antietam, mas em setembro de 62 há a Batalha de Antietam, que é a primeira grande tentativa do Exército Confederado de tomar Washington, né? E aí criar um evento que levaria uma paz negociada. Foi uma batalha duríssima, até porque a União teve várias chances de ganhar, mas enfim, havia muita incompetência militar. E ela terminou como uma espécie de empate. A partir daí eles dizendo, não, nós ganhamos, então vamos agora botar para frente a ideia da abolição, porque a abolição não era necessariamente muito popular no norte também. Muitos nortistas não queriam fazer uma guerra pela abolição. Essa é a verdade, ali era muito complicado. E o Sul nunca foi muito efetivo nas suas campanhas de invasão do norte. Então essa foi uma batalha, uma tentativa de invasão. E em julho de 63, há essa outra batalha maior, mas que não teve um dia tão sangrento quanto Antietam, que é a Batalha de Gettysburg. E aí sim, essa tentativa resultou numa clara derrota, que a partir de então tornou impossível o Sul qualquer movimento maior de avanço para o norte. Então, são duas batalhas muito grandes
elas definem, de certa maneira, uma limitação do Sul, mas elas não terminam a guerra, né? Ainda haveria quase mais 2 anos de guerra depois de Gettysburg, porque justamente a vontade de lutar do Sul permaneceu relativamente forte depois disso. Então, justamente, a gente aqui no meio do conflito, eu queria propor para vocês uma digressão, né? Olhar esse conflito de uma maneira geral, porque essa guerra acontece há 80 anos depois da guerra de independência dos Estados Unidos contra o Império Britânico e cerca de 60 anos antes da Primeira Guerra. Se a gente olhar em termos gerais, em que sentido essa guerra, seja em estratégias, em técnicas, mas também em arsenais, né, ela é legatária dessas guerras antigas, em que sentido ela já antecipa a guerra moderna? Leandro Gonçalves. Então, no que diz respeito, por exemplo, à tecnologia de armamentos, ela é a última guerra, por exemplo, do mosquete, né, que é a penúltima, né, a última seria a Guerra do Paraguai na mesma década. Mas ela é, pelo menos no Ocidente, né, o mosquete é uma arma de curto alcance, é uma arma monotiro, né, um tiro por vez, ela é carregada pela boca, é bastante diferente do armamento que a gente vai encontrar na Primeira Guerra Mundial, né? Mas, na Guerra de Secessão, nós já temos armas de repetição, né? Já existem rifles de repetição, o revólver já é comum, né? Esses dois estariam presentes na Primeira Guerra Mundial, né? Nas guerras do século XX, né? A partir do ano 64, mas não somente, já antes tinha algum uso em menor escala, mas a partir do ano 64, a Guerra Civil Americana, pelo menos na Virgínia, ela se torna uma guerra de trincheiras, que também seria uma preconização da Primeira Guerra Mundial, né, da Frente Ocidental Europeia na Primeira Guerra Mundial, né. Equipamentos como o telégrafo, mesmo a guerra aérea, em gestação ainda, a gente pode observar na Guerra Civil Americana. Até o ano de 63, os dois lados, a União, né, o governo federal mais, a Confederação menos, por conta da questão de recursos econômicos, né, aqueles que estavam à disposição da União eram muito mais volumosos, mas a União fez uso de balões de observação e a União chegou a cogitar o emprego de balões em bombardeio, mas não houve, né, esse emprego não houve, né. Inclusive, durante a Guerra de Secessão, na campanha da Península, que o professor Vitor bem lembrou, a União vai fazer uso daquilo que, para muitas pessoas, é o primeiro porta-aviões, que na verdade era um navio tender, que era um navio que rebocava balões de observação, né, até a proximidade da área de operações do inimigo para observar os movimentos do exército do inimigo. Né, isso durante a campanha da Península na Virgínia, né, foi a única vez, depois não foi mais. Mas em termos de volume, né, volume de pessoas, né, exércitos de massas, aí sim a Guerra Civil Americana se parece bastante com a Primeira Guerra Mundial. Os exércitos da Guerra Civil Americana, eles são exércitos de voluntários, mas que também faziam uso de conscrição, serviço militar obrigatório, né? Tanto a União quanto a Confederação tentaram fazer uso da conscrição. A União teve mais êxito que a Confederação nesse aspecto, mas a Confederação também fez uso para tentar reforçar os seus efetivos, especialmente a partir do ano de 63, quando a matança se intensifica, né? Eu cito como exemplo o caso que você bem lembrou da Batalha de Gettysburg. A Batalha de Gettysburg, em 3 dias, de 1º a 3 de julho de 1863, ela matou quase a mesma quantidade de soldados, né, que seriam mortos ao longo dos anos de intervenção dos Estados Unidos no Vietnã, né? E se a gente levar em consideração toda a Guerra Civil Americana, ela matou mais americanos do que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã somadas, né? Muita gente poderia dizer, mas são apenas americanos matando americanos. Veja, a guerra que mais matou brasileiros não foi uma guerra entre brasileiros, foi a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, né? O conflito internacional. A guerra que mais matou alemães não foi uma guerra entre alemães, foi um conflito internacional. Mas a guerra que mais matou americanos foi a Guerra de Secessão Americana, muito por conta do tipo de combate que se travava, mas também dessas novas tecnologias industriais presentes no campo de batalha, né, que eram devastadoras, né? Marcos, ainda? Sim, pois não?
Não, eu ia falar, se me permite complementar, a respeito da perspectiva de revoluções tecnológicas dentro da guerra. Eu gostaria de falar da fotografia, né? Não é a primeira guerra fotografada, mas é a primeira guerra fotografada em massa. Você tinha equipes de jornalistas que se destacaram para o Sul para acompanhar a guerra, liderados por homens como Matthew Brady, o Alexander Gardner, que utilizaram a fotografia também como instrumento de persuasão para a opinião pública do Norte. Então, por exemplo, a Batalha de Antietam ela é bastante documentada e depois exposta em Nova York para que as pessoas conhecessem a crueldade da guerra. Para justamente, como a guerra estava distante, muitas vezes, ela começava a ficar cara, pessoas morrendo. Você tem a incorporação da fotografia também como instrumento de persuasão da guerra, né, para tentar angariar mais apoiadores para a guerra. Além disso, um detalhe que eu acho interessante sobre Gettysburg, que você mencionou, de fato é um grande ponto de virada, né? Juntamente com uma outra campanha, que é a de Vicksburg, que acontece mais ou menos junto, que é quem será responsável pelo controle do Mississippi. E eu acho interessante Gettysburg, porque é nesse momento em que o Lincoln faz um discurso em que ele vincula a guerra com a questão da independência, né? Então, como você falou, de estar a 80 anos de distância, que ele fala que aquela batalha não teria sido em vão, mas seria uma maneira de finalizar o projeto iniciado pelos pais da independência, pelos pais fundadores. E, assim como a vitória em Antietam foi responsável pela emancipação, pela lei de emancipação, né, que vai garantir a entrada de soldados negros ao exército, serão 200 mil no total, a Batalha de Gettysburg é aquela que viabiliza o Lincoln proclamar o Dia de Ação de Graças como feriado nacional, né, para acontecer em novembro, oficializando assim um feriado que era comum mais na região da Nova Inglaterra, mas que, apesar de parecer uma trivialidade, ela é interessante porque mostra um elemento que a Guerra Civil vai ter, que é a construção de identidade nacional. Então vai ser um feriado nacional proposto no meio de uma guerra. Então há uma série de outros elementos que virão com a guerra e que vão produzir ícones e ferramentas de união nacional. Agora, Vitor, Se você sim, me permite só em relação a esse ponto que comparava, na Guerra de Independência, o Washington e a liderança militar sabiam que não poderiam vencer a Inglaterra sem a ajuda de uma potência estrangeira, né? Então eles passam os primeiros 2, 3 anos da guerra tentando não expor o exército continental, porque sabiam que em campo aberto eles sempre perderiam. Só quando a França e a Espanha, né, e a participação da Espanha muito subdimensionada, né, foi importantíssima, aderem e você ter uma nova guerra dos 7 anos, é que é possível não derrotar a Inglaterra, mas provar que os custos para continuar são tão altos que talvez não sejam interessantes, né? E aí vai para a paz. Na Guerra Civil, de fato, quando começou, a Confederação talvez pensasse de uma forma semelhante, que é dar o mesmo trabalho, que talvez não... Mas justamente esse movimento a partir de 62 não é só um movimento no sentido de libertar os escravos, mas também de transformar a guerra numa guerra total, ou seja, o Lincoln e a liderança militar do Norte chegam à conclusão de que tem que levar a guerra contra os civis do Sul, né? Daí o incêndio de Atlanta, a campanha de Sherman até o mar, né? E também a libertação dos escravos, porque antes eles culpavam os civis, inclusive, eventualmente até devolvendo escravos, era comum. Mas também a ideia de que é muito clara quando Lincoln indica o general Grant como comandante militar do norte da Virgínia, do exército Potomac, de que aquilo ali é uma carnificina e que, na verdade, a função da guerra é que vai morrer tanta gente em combate que ganha quem puder suportar mais as perdas. Então, num certo momento, o Sul não tem como repor, né? E essa mudança na natureza da guerra que eu acho que rompe muito com visões mais tradicionais, que é uma visão política e também, como os colegas já falaram, né?
Era uma guerra de trincheiras ali para ganhar realmente o exército atacante. Ele tinha que estar disposto a aceitar uma perda absurda, né? Uma perda, por exemplo, que o exército francês na Primeira Guerra Mundial, em um certo momento, em 17, não consegue mais, eles param, dizem, né? Não dá para continuar assim. Então, ali eles conseguiram essa junção, né, entre a vontade política de manter a carnificina e uma certa aceitação popular. E, em parte, isso foi possível porque naquele momento 10% do exército era negro, né? Eram basicamente escravos libertos no sul, 90%, 70% vinham do sul, incorporados à União, né? E aí isso permitiu também assimilar um pouco a dimensão da perda. Agora, Leandro, vocês citaram aqui as duas batalhas decisivas, Gettysburg no palco leste e Vicksburg no palco oeste, mas como vocês mesmos disseram, ainda hoje, a posteriori, a gente entende que elas foram decisivas, mas a guerra ainda ia durar mais uns 2 anos. Você pode nos conduzir dessas batalhas até a rendição do Sul? Como que se sela como que essa vitória da União é consumada? Leandro? Basicamente, ela é consumada com uma mudança na orientação estratégica do Norte, né? Uma nova mudança, né? A partir do final do ano 63, do começo de 64, quando Grant convidado pelo presidente Lincoln a assumir o comando de todas as forças nortistas. O Grant assume inclusive a direção das operações navais. O comando da Marinha é submetido à vontade do Grant, por ordem do presidente Lincoln, é claro. E o Grant ele faz uma leitura bastante lúcida desse momento da guerra. Ele percebe, como o professor Isaacson falou, que o Sul não tem efetivo para aguentar aquilo que nós chamamos de uma guerra de atrito, né? E ele vai conduzir esse atrito ao limite, né? Ele vai manter o exército do norte da Virgínia, que era, como eu falei, o maior exército sulista durante a guerra, né, dos muitos exércitos que o Sul tinha em operações, esse era o maior. Ele vai manter o exército sulista sob constante atrito a partir de 64, né, na campanha da Primavera de 1864. Porque até então os combates eles assistiam a um desengajamento. Era comum você ter grandes batalhas sangrentas, como Antietam, Gettysburg, mas os exércitos logo depois desengajavam. Eles retornavam aos seus campos de treinamento e de repouso para repreencher, recompletar aquelas lacunas que ficavam devido aos mortos e feridos, né? O Grant vai mudar isso. Assim que ele assume o comando, uma das primeiras atitudes que ele toma é proibir a troca de prisioneiros, por exemplo, que era uma prática recorrente, era uma prática comum na guerra, né? Depois de uma batalha sangrenta, você trocar um X número de prisioneiros por um outro equivalente do inimigo, né? O Grant proíbe isso, porque ele percebe que isso é uma forma do exército sulista recuperar oficiais que, por exemplo, estavam presos no norte e que poderiam voltar a comandar tropas, né, no sul. Então ele percebe que a troca de prisioneiros é uma desvantagem para o norte e proíbe. E ele começa aí, então, uma guerra de atrito. E essa guerra de atrito é que vai custar muito caro ao sul, tanto em termos humanos quanto econômicos. Porque se o Grant mantinha a pressão militar sobre o general Lee e sobre o exército norte da Virgínia, o Grant, me perdoem, mas ele vai soltar o seu cão de briga, ele vai soltar o seu cachorro louco na Geórgia, que é o general Sherman, né, William Tecumseh Sherman. E o general Sherman vai fazer essa marcha pela Geórgia. Ele vem do norte da Geórgia até Atlanta, devasta Atlanta, como o professor Jackson já lembrou, vai queimar a cidade, né? Inclusive no episódio emblemático da guerra, o prefeito de Atlanta pede piedade a ele, né, para que ele poupe a cidade, e ele diz ao prefeito de Atlanta: guerra é guerra e não se pode refiná-la, né? Nós não podemos refiná-la, a guerra é cruel, né? Enfim, em resumo. E depois de Atlanta ele decide marchar pelo interior da Geórgia e as duas Carolinas, a Carolina do Sul e a Carolina do Norte, causando uma devastação que vai trazer um custo econômico insuportável para a Confederação, né, levando a Confederação ao esgotamento final, né?
Agora, Marcos, logo após esse esgotamento, a rendição, Lincoln tinha seus planos para reconciliação, né, mas vai ser assassinado. E o que a gente sabe sobre esses planos e como eles são, como esse assassinato altera o tabuleiro político ali logo após o fim da guerra? Certo. O Lincoln, é muito interessante a gente perceber, como o professor Isaacson bem disse, como o Lincoln é alguém que vai aprendendo com o tempo, né? Até mesmo a escolha do Grant, que era um soldado completamente desacreditado, aposentado, dado por muitos como um alcoólatra, mas ele vai percebendo a necessidade da alteração e da mudança com o tempo. Então a gente percebe que esse pragmatismo do Lincoln, ele também vai se dar no pós-guerra, né? Ele primeiro tenta garantir, antes mesmo do final da guerra, a aprovação da 13ª emenda, que ele consegue de fato passar, né? Que é a libertação, o fim da escravidão. E, para ele, com o fim da guerra, em abril de 1865, ele tem um plano que era a da incorporação mais rápido possível do Sul à União, né? Que ele, inclusive, chegava a considerar que não houve, de fato, uma guerra civil, que havia existido uma espécie de rebeldia. E aí ele propõe o que vai ser chamado de Plano dos 10%, que a proposta era basicamente o perdão dos líderes confederados e que 10% da população deveria dizer que renegava a confederação e a partir de então esse Estado seria reincorporado. No entanto, naquele momento, a base de apoio dos republicanos do Congresso já era uma base de apoio radicalizada, que queria uma reforma mais ampla, que faz uma proposta diferente da que o Lincoln havia proposto, que no caso era de 50% e não de 10%. O que a gente sabe é que o Lincoln, apesar de não estar plenamente de acordo, que ele tinha certa tendência a aceitar algumas bases dessa proposta, né? O que demonstra que poderia existir uma mudança de novo, uma adaptação do Lincoln a respeito disso após o fim da guerra para recompor a União. O fato é que o Lincoln morreu e muito disso também é especulação e o que vai acontecer é a substituição do Lincoln pelo seu vice Andrew Johnson, que era alguém que vinha do Sul, que não compactuou com a secessão, mas que era alguém que tinha seus vínculos e suas relações com os sulistas e que acabou propondo um plano ainda mais leve, digamos assim, para a aceitação do retorno dos Estados Confederados à União. Essa proposta ela vai ser de primeira rejeitada pelo Congresso, que estava radicalizado, e aí começa uma disputa entre os planos do Andrew Johnson e os planos dos republicanos na Câmara. Então vamos dar continuidade, Vitor, a esses planos para entender esse jogo de ações e reações que acontece ali, sobretudo no legislativo, né? Como que essa reconstrução em parte malograda, né? Quais são os desdobramentos aí nos próximos, segunda metade dos anos 60, início dos 70? Do ponto de vista político, que aconteceu um fenômeno mais ou menos normal. Lincoln tinha se tornado um presidente muito forte no final do governo. Então era natural que no governo seguinte o Congresso recuperasse parte desse poder, né? Esse Congresso era composto por uma maioria republicana, havia democratas também, né? Mas era maioria republicana. E, evidentemente, nesse embate lá do Johnson com as suas políticas conciliatórias, sua solicitação de pedidos de perdão para admissão na União, acabou havendo uma eleição em que vários ex-confederados teriam assento no Congresso. Nesse momento, a facção mais radical do Partido Republicano, que também não era majoritária dentro do partido, ela captura o centro, na negativa desse assento para os confederados e passa o que eles chamam do Civil Rights Act, né? Não é ainda a 14ª emenda, mas já é a base. E aí inicia-se uma luta aberta entre o presidente
e o Congresso em relação à aprovação da 14ª emenda, porque essa emenda, além de conceder direitos de cidadania a todos os americanos, né, não apenas aos negros, mas aos chineses, enfim, outros grupos aí que a gente às vezes nem considera, ela também cassava o mandato de todos aqueles que tivessem apoiado a Confederação, pelo menos desempenhando cargos no governo confederado, né? O que vedava uma boa parte daquele grupo. E nesse embate, os radicais inicialmente levam a melhor, eles conseguem então, nessa grande coalizão, aprovar a 14ª emenda, em 67, 68, e abrir o processo de impeachment do Johnson. Então, mas aí também, ao longo do processo de impeachment, eles perdem momento, né? Porque, na verdade, digamos assim, a grande parte da opinião pública não queria o Johnson mais, mas também não queria a hegemonia desses radicais, né? Que eram radicais no sentido de que pensavam numa cidadania nacional ampla, na incorporação dos negros como a base, talvez, do Partido Republicano no Sul, enfim, destruir completamente a estrutura sulista das terras para os pequenos lavradores brancos e negros, etc. E aí, no processo de impeachment, há um recuo, e nesse sentido, o Johnson escapa por 2 votos no Senado, e a partir daí também começa a prender momento o grupo mais radical. Então, assim, é uma sucessão de acontecimentos muito rápida, que obteve, de certa maneira, a cidadania negra e, junto com ela, naquele momento, o voto. O voto negro já está acontecendo antes da 15ª emenda ser aprovada a Constituição, ela apenas consolidou, mas, evidentemente, para muita gente no Norte, o custo de avançar rapidamente era muito alto, eles já não tinham tanto interesse, e aí o movimento entra em refluxo. E como esse refluxo, Leandro, vai impactar a configuração do Sul? Eu estou tentando entender qual é a reação no Sul, o lado perdedor, né? E que vai tentar, de alguma maneira, promover reações contra-revolucionárias e preservar ali, né, os espólios, os vestígios, os destroços, digamos assim, da sua identidade. E isso vai gerar ali estruturas, um regime de segregação. Quer dizer, como que eu estou tentando entender a reação do Sul, né? Como que ela se dá e que isso vai reconfigurar a partir desse reposicionamento. Perfeito. Eu no pós-guerra, identifico 2 reações no Sul, né? Uma no campo da força mesmo, da força física, da brutalidade, a outra no campo ideológico. No que diz respeito a uma reação física mesmo, nós vamos assistir o aparecimento nos anos 70 e 80 do século XIX, o aparecimento de entidades supremacistas brancas, armadas, uma Liga Branca, né, a White League, e mais famosa, porque reuniu muito mais efetivos, né, reuniu muito mais gente, a Ku Klux Klan, né, ambas ainda ativas hoje nos Estados Unidos, e lutando contra esse projeto de reconstrução nacional proposto pelos políticos republicanos e essa cidadania ampla, né, que o professor Vitor lembrou, o professor Marcos também lembrou, mas também, como eu falei, há uma luta no campo cultural, e essa luta envolve principalmente, mas não somente, as universidades sulistas. Os primeiros monumentos em homenagem à Confederação, e aí são monumentos especialmente dedicados a figuras militares confederadas, como Robert E. Lee, James Longstreet, Joseph Eggleston Johnston e outros generais sulistas, né, Thomas Stonewall Jackson, né, Thomas Jackson, na verdade Thomas Jonathan Jackson, Stonewall era o apelido dele. Muitos desses vão ser homenageados nos campos dessas universidades sulistas. É interessante notar o quadro de reitores nessas universidades no pós-guerra. Muitos são veteranos da guerra que voltaram para suas antigas profissões, né, eram engenheiros, eram advogados, eram políticos também,
né, voltaram para suas antigas profissões e ocupar antigos cargos como funções universitárias, chegando a galgar posições de reitores dessas universidades, e eles começam a patrocinar com a ajuda de entidades da sociedade civil sulista. Eu cito uma dessas entidades que foi muito ativa nesses anos e no começo do século XX, a United Daughters of Confederacy, né, a União as Filhas Unidas da Confederação, que era um grupo formado por senhoras, jovens ou mais velhas, né, mas senhoras que eram geralmente filhas, esposas, sobrinhas, ou admiradoras mesmo desses veteranos confederados, e que coletavam fundos para a construção desses monumentos nas universidades do Sul. E das universidades, a construção desses monumentos vai atingir outras áreas urbanas, vai atingir praças, por exemplo, onde serão erguidos esses monumentos cívicos confederados, né? Para muitos, na verdade, são monumentos supremacistas, né? Mas, enfim, e isso tudo acaba se incorporando naquilo que a gente chama de a causa perdida, né? The Lost Cause, né? Como vai ser chamado no Sul, que é aquela ideia de que o Sul perdeu no campo militar, mas o Sul perdeu de cabeça erguida, o Sul perdeu, e o Sul perdeu, importante, eles vão construir também um discurso historiográfico, midiático, assim, lutar esta guerra justamente para preservar a escravidão. O que se dizia, né, nesses movimentos todos que eu citei, que o Sul lutou para preservar os chamados direitos dos estados, mas não se falava claramente que tipo de direito, né? E um dos direitos pelos quais eles estavam lutando, contraditoriamente, é o direito de possuir escravos, né? Mas isso não era explicitado nesses movimentos. Esses movimentos tentavam, na verdade, mudar o foco, mudar o discurso e encobrir essa ideia de luta em torno da escravidão, sempre reforçando que o Sul estava, na verdade, lutando para preservar os seus direitos estaduais frente a um opressivo governo federal controlado pelos radicais republicanos, né? Então podemos falar nesses momentos finais do nosso encontro sobre as reverberações da guerra, o seu legado, as mitologias que se criam em torno à guerra, essa batalha pela memória, né? Porque, como você disse, o Sul de alguma maneira tenta resgatar a sua identidade através de uma narrativa da causa perdida, tenta enobrecer ali a sua causa. No Norte se consolida esse ideário da guerra como uma segunda fundação nacional, né? Se a gente, como esses conflitos, por exemplo, se traduzem, né, essas disputas de narrativas se traduz nas artes, na literatura, no cinema. Se a gente puder olhar, Marcos, Vitor, para essa dimensão cultural. Se me permite, Marcos? bom, eu acho que a Guerra Civil, de fato, ela tem um nome, eu acho que qualquer um está com ele na cabeça agora, que é do filme O Nascimento de uma Nação, né? Ele é ali do início do século XX, 1912, se eu não me engano, 1913, e que ele vai vender a ideia de que a Guerra Civil produziu o nascimento da nação, que no caso da interpretação do filme é justamente a nação de brancos, que lutaram pelos os valores, pelos ideais do Sul, e tentam vender a Ku Klux Klan como cavaleiros que lutaram em prol da verdade, já traduzindo uma imagem do homem negro, político negro, como preguiçoso, corrupto, sendo utilizado como marionete do grande poder central. Só tem um acerto nesse filme, que é o nome, né? Não pela prerrogativa que ele traz. Não é essa nação que surge, mas de certa forma existe sim ali durante a guerra e após a guerra um sentimento e a construção de instrumentos que vão conduzir a um processo de uma nacionalidade norte-americana mais homogênea, porque até a guerra os Estados Unidos é como o professor Isaacson falou no começo, né? Um arremedo de vários estados que se estabeleceu por meio de compromissos, não tem muitas ideias de até onde a Constituição pode ir ou não pode ir. E a partir da Guerra Civil, você vê o nascimento do Banco Nacional, que vai financiar depois obras públicas, então vão ser mais de 2 bilhões de dólares injetados para a construção de obras. Você vai ter o surgimento do dólar,
você vai ter o surgimento do beisebol como esporte nacional, o café como uma bebida nacional, a cerveja lager como uma bebida nacional. Ou seja, tem uma série de elementos que vão contribuir para o desenvolvimento de uma nacionalidade. A própria noção e o direcionamento da expansão para o oeste, né, de homens livres, que vai ser estabelecido pelo Homestead Act de 1862, a Lei Memorial Land Grant, que vai produzir universidades voltadas para o desenvolvimento de engenheiros e da agricultura, mas também você vê o surgimento de um culto ao Lincoln, né, como sendo o pai que congrega a casa, que coloca o fim aos conflitos. E essa ideia, né, se o Leandro trouxe a perspectiva do Sul, ela é construída pelo Norte já logo depois da morte do Lincoln, né? Há um verdadeiro... o corpo do Lincoln, ele vai passar por várias cidades durante o seu funeral para que ele seja venerado. E aí, depois disso, a própria imagem do tio Sam começa a ganhar a imagem mais esguia, de cartola, com barbicha, porque até então o tio Sam não tinha uma imagem muito consagrada de como ele seria. Então, há também essa construção da imagem do Lincoln como a voz da razão, aquele sujeito a quem o americano pede conselho até o dia de hoje, o apaziguador, e que isso já vem sendo construído desde a época da Guerra Civil. Que tal, Vitor, sobre esse imaginário, né, em torno à guerra? Não, correto. Durante a guerra, o Norte finalmente consegue passar uma série de leis que cumprem uma agenda que era desejada desde a época dos federalistas, né? O Homestead, já foi dito, né? As tarifas, o College Grant Act, e várias leis que, enfim, só foram possíveis porque havia uma maioria republicana e o Sul estava ausente da federação naquele momento. E isso, evidentemente, abriu as portas para um desenvolvimento rápido do capitalismo. Agora, do ponto de vista dos direitos, né, é aquela história, o Sul perdeu a guerra, mas ganhou a paz, né? O terrorismo sulista, né, com aquelas organizações paramilitares, e a incapacidade da opinião pública do Norte de apoiar a manutenção da ocupação militar por mais tempo foram capitais para que o Sul se estabilizasse como essa região retrógrada que vai ser dali em diante. E também a verdade é que o nacionalismo sulista floresceu de fato no pós-guerra, né? Se transformou numa coisa muito mais poderosa, porque ele invadiu as artes, a literatura, o cinema, como se fosse a imagem realmente da nação, mantendo um sistema segregacionista que duraria até o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, de fato, você tem, por um lado, a passagem, né, de várias leis modernizadoras e, por outro lado, tem uma situação que se congela quando os estados sulistas, um a um, vão recuperando, digamos assim, os seus direitos, né, e criando emendas à 14ª emenda. Né? Então, o negro pode votar, mas ele tem que ter uma renda tal. Ele pode votar, mas ele tem que passar num teste. Esse teste é um teste impossível de qualquer pessoa passar. E isso vai gerar essa situação de segregação racial que foi ruim para o próprio Sul, né? Porque o Sul se atrasou muito em relação ao resto do país até os anos 50. Isso implica, inclusive, nas taxas de afluência às universidades, em vários indicadores, né? Enfim, só depois da Segunda Guerra Mundial que se começou a tentar reverter isso. O racismo, a segregação, o Jim Crow, através de várias medidas, né, de segregação das forças armadas, depois, enfim, direitos civis. Mas, mesmo assim, a sociedade dos Estados Unidos continua mostrando seus limites em aceitar uma reforma mais profunda, e eu acho que isso está muito ligado realmente com a dificuldade deles em aceitar um Estado Nacional reformista, né? Então, sob certos sentidos, eles são a primeira democracia, ou são a mais avançada, mas também é mais atrasada em vários sentidos, né? Como se mostra hoje,
você não tem um título eleitoral, né? Então, vários aspectos da democracia um pouco caducos, né? E, de fato, a questão racial foi o calcanhar de Aquiles da democracia deles nesse momento e continua sendo em vários sentidos, porque o racismo é muito atávico nos Estados Unidos, né? Pode-se dizer que há racismo no Brasil também, mas o racismo americano é uma coisa assim, branco é branco, preto é preto, é uma coisa muito violenta. Sobre isso, justamente, Leandro, Marcos, se a gente puder focar rapidamente aqui nas consequências da guerra para os negros, justamente, né? Para uma cultura negra que se desenvolve após a escravidão, mas para as disputas todas que acontecem e que vão ter impacto sobre as suas condições legais, políticas, sociais, ou não, né? Muitas vezes, mas assim, focando o olhar para para as consequências para essa população negra, né? O que a gente tem, né? Bom, sem dúvida nenhuma, a gente tem, é muito curioso, você vê, quando você analisa ali a Guerra Civil e o que veio depois, eu vou tentar ser breve, você tem ali em 1865, início de 65, a realidade de escravidão ainda nos Estados Unidos. Quando você tem a aprovação da 14ª emenda e depois da 15ª emenda, você vai ter 10% das câmaras sendo ocupadas por políticos negros. Você vai ter o senador negro, o governador negro, o que aparecia ser uma grande transformação em um tempo muito curto, em menos de 10 anos. No entanto, da mesma forma que veio, foi. Após 1876, né, com a eleição do Rutherford B. Hayes e o grande pacto que é feito ali em 1876, várias leis que foram sendo criadas após a Guerra Civil, tinham sido suspensas pela reconstrução, elas voltam com força, que são as Black Codes, né, os códigos negros, que vão basicamente restabelecer a escravidão por outros meios no Sul. E aí a segregação, ela começa a ser estabelecida como algo legal perante a Suprema Corte, vai compreender que a segregação é algo que pode ser estabelecido, segregação racial pode ser estabelecida por leis construídas dentro de cada estado, que não poderia existir uma lei federal que interferisse nisso. Isso vai ser consagrado em 1896 pelo entendimento da Suprema Corte no caso Plessy versus Ferguson, que vai dizer: a segregação é liberada desde que se oteste o mesmo serviço para os dois, né? Para negros e brancos pode ser de forma separada desde que de forma igual. É claro que focou-se mais no separado do que no igual. E aí a segregação se tornou não apenas um costume, mas legalmente formalizado, o que vai refletir na aplicação de linchamentos, de punições desproporcionais, que vão atravessar o século XX até a década de 1960 de maneira bastante naturalizada. É por isso que a canção da Billie Holiday, né, The Strange Fruit, é tão impactante quando ela canta a realidade daquelas árvores que dão um fruto estranho que estão pendurados em seus galhos, que são os de corpos de pessoas que foram violentadas por conta de sua cor. Podemos fazer uma rodada final aqui, eu tenho um tempo muito curto para cada um de vocês, mas com liberdade, se vocês quiserem continuar a partir daí, nessas guerras culturais, tensões raciais, que são reverberações ainda da Guerra Civil, ou retomar temas que eventualmente ficaram no meio do caminho, mas eu vou deixar uma pergunta aqui, se pelo menos um de vocês puder abordar, seria muito bom, que é basicamente em que medida hoje, né, as feridas que foram expostas e aprofundadas pela guerra foram efetivamente cicatrizadas e em que medida elas permanecem abertas nessa sociedade americana contemporânea. Numa rodada final, Leandro. Bom, como eu trabalho muito com a pesquisa e observação dos militares americanos, eu vejo que um problema não cicatrizado se materializa, por exemplo, nos últimos discursos do atual secretário de Defesa dos Estados Unidos, né, o Pete Hegseth, que são discursos que negam, por exemplo, a existência de uma sociedade plural nos Estados Unidos.
são discursos que negam, por exemplo, até mesmo uma abertura das Forças Armadas para a participação dessa pluralidade que é a sociedade americana, né, com pessoas LGBTQIA+, ampliando um pouco, né, que isso não era uma discussão na Guerra Civil Americana, participação de negros no corpo de oficiais. É preciso lembrar que, por exemplo, a segregação racial nas Forças Armadas Americanas existiu até pouco antes da Guerra da Coreia, né? Ela atravessou toda a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial também, né? Você tinha nas Forças Armadas Americanas os soldados negros, combatentes negros, non-commissioned officers, né? Oficiais não comissionados, que eram sargentos, que podiam ser negros, claro, mas os oficiais, que é de tenente para cima, tinham que obrigatoriamente ser brancos, os comandantes dessas tropas, né? O mesmo se deu na Marinha dos Estados Unidos, né? E mesmo na Força Aérea, criada depois da Segunda Guerra Mundial, e até a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea era propriedade do Exército, né? Não era uma terceira força separada, ela só foi legalmente separada depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a segregação valeu nas três forças até pouco antes da Guerra da Coreia. E parece que muita gente não superou isso, né? Como para mim, bastante alarmantes discursos do atual secretário de Defesa têm revelado. Vitor, A Guerra Civil Americana ela é herdeira das revoluções europeias de 1848. Elas criaram uma ideia nova de nação, uma nação unificada com uma língua, um povo, um Estado. E muitos republicanos pensavam de forma semelhante aos revolucionários derrotados na Europa nesse momento. E queriam, de fato, acabar com o problema da secessão, que era uma chaga da democracia americana, e diminuir o poder sulista. E isso eles conseguiram. O próprio Partido Republicano nunca teve uma posição muito clara em relação ao papel do negro na política. Havia grupos que achavam que a cidadania devia ser estendida e outros não. E essa contradição ela vai se expressar na dificuldade de manter a reconstrução por mais tempo. Agora, eu acho que a grande marca da Guerra Civil é sobre o Partido Democrata. O Partido Democrata ele era o maior tributário da ideia de direitos dos estados, que era basicamente um credo sulista que vai sobreviver à guerra. E depois do final da reconstrução, o Partido Democrata viveu uma época como partido único nos estados sulistas, né? Não havia competição política. Na verdade, a grande eleição eram as primárias para governador, porque quando fosse para a eleição principal, os republicanos jamais derrotariam os sulistas. Daí que, quando o presidente Lyndon Johnson, na década de 60, resolve mexer nesse vespeiro e ajuda, junto lá com o movimento dos direitos civis, a avançar a causa da dessegregação, isso criou um cisma no Partido Republicano, primeiro porque o papel do partido, o Jim Crow, é alguma coisa que as suas lideranças atuais gostariam de esquecer. Segundo, porque o partido nunca se recuperou da divisão criada na época dos direitos civis entre o pessoal que queria realmente avançar na questão da universalização e as lideranças tradicionais do partido. E, de certa maneira, essa tensão continua até hoje, mesmo o partido tendo feito um governador, um presidente negro, né? Então, eu acho que, de certa maneira, o Partido Democrata mantém nas suas idiosincrasias, né, as cicatrizes desse período. ok, Marcos Sorrilha. Bom, eu concordo com o que os colegas disseram. Eu acho que, como o professor Vitor já tinha dito antigamente, como o professor Vitor já tinha dito anteriormente, a questão do direito dos estados, ou seja, o pacto federativo, é ainda algo que ressoa nos dias de hoje e que foi central, né, naquela guerra. A questão do racismo, que também o professor Vitor trouxe aqui pra gente, é uma questão que ainda reverbera nos dias de hoje. Mas eu gostaria de falar a respeito da visão oficial sobre esse evento. Existe por parte do governo atual, do governo de turno, uma releitura do que foi a guerra, do que foi a escravidão. Então existem algumas políticas de revisão sendo implementadas, principalmente nos museus ligados ao Instituto Smithsonian, de rever qual foi o papel do Sul na guerra, apagar algumas figuras ligadas
a luta abolicionista da história e tentar trazer uma visão mais branda do que foi a Guerra Civil e, de certa maneira, dar voz a muitas das narrativas estabelecidas durante a causa perdida no pós-Guerra Civil. E eu acho que isso é algo que o controle da história, o controle do passado e a visão sobre o que foi a Guerra Civil é algo que ainda está em disputa nos dias de hoje e é o que eu salientaria. Ok, torcendo todos para que essa disputa seja pacificada, mas isso fica para um futuro, porque por hoje nosso tempo acabou. Eu agradeço Marcos Sorrilha, Vitor Isaacson, Leandro Gonçalves, agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.